corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Nós vamos remir o nosso tempo aqui, aproveitando porque provavelmente vamos ter uma coisa mais longa, baseado numa pergunta que fizeram para o irmão Brana. Vamos ficar de pé. Verso 6, capítulo 5 de Apocalipse. E olhei, e eis que estava no meio do trono e um dos 4 animais viventes, e entre anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Nós pedimos ao Deus, em primeiro lugar, que o Senhor nos perdoe, porquanto somos necessitados, eu principalmente, de perdão. Encoraja-nos, ó Deus, através da palavra. Tudo que cobre um desânimo, tudo que cobre o ataque do maligno é a coragem. O ataque da enfermidade é resistido pela coragem da fé. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Pedimos que o Senhor cure os enfermos. Todos que estão participando deste culto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-vos. Pois bem, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, terceira parte, no parágrafo 269, pergunta número 10. Onde estarão os santos depois de 1000 anos de reinado? E que tipo de corpo eles terão? Eu vou repetir a pergunta. Onde estarão os santos depois de 1000 anos de reinado? Isso quer dizer, depois do milênio. E que tipo de corpo eles terão? Então, irmão Brana passa a responder. Eu achei muito profunda e interessante a pergunta. E ele disse, eu acho que esta é a mais dócil pergunta. Eu simplesmente amo isto. Agora vamos olhar diretamente nela. Amar as coisas que estão lá do outro lado.
de onde viemos. Se viemos de lá, para lá iremos. Então, vamos olhar diretamente nela. É isso. No princípio, Deus, reticência. Voltaremos ao nosso ensinamento de Hebreus apenas por alguns minutos. Deus era essa enorme, grande fonte de 7 cores. Não tem jeito de ler corrido, né? Porque isso chama atenção. Quando você vê o arco-íris, você se lembrará disso. Deus era essa enorme, grande fonte de 7 cores. Quantos sabem disto? Vem. E quantos sabem que Deus tem 7 espíritos? Às vezes não meditamos nisto, mas 7 espíritos enviados a toda a terra. Está explicado. 7 mensageiros. Não é certo? Tem 7 espíritos. É muito importante sempre meditarmos em coisas simples, porém profundas. É tão comum falar espíritos, no espírito, mas aqui se trata de um fato especial. 7 espíritos, absolutamente 7 espíritos. E havendo 7 olhos no cordeiro, e assim por diante, tudo aquilo se juntando agora na mensagem. Juntando agora. Bem, agora aquilo era Deus. Era Deus. Deus se distribuindo na terra através de seus mensageiros. Agora, quando ele, entre parênteses, o Logos, aquele halo que havia lá milhões de anos, o Logos, saiu de Deus, que era Deus, vindo desta única grande fonte a um corpo na forma de um homem. Viu? Aquele halo. Saiu de Deus, que era Deus vindo desta única grande fonte a um corpo na forma de um homem. Esse era Jesus Cristo. E isto fez o Logos que nós chamamos de teofania. Teofania.
Agora, se você toma a teofania, quando você está olhando para aquilo, aquilo é um homem. Na verdade, isso é uma aparição. Agora é aí onde estávamos no princípio. Quando você ouvir falando disto, você tem um amém por dentro, porque estávamos nisto. Lá no princípio. Há milhões de anos. O que você veio fazer não tem quem atrapalha. Não tem demônio que te atrapalha a realizar o que você tem que realizar. Isso fala muito sobre o ministério. É bom ter consciência disto. Agora é aí onde estávamos no princípio, lá. Milhões de anos. É comum ouvir, principalmente adolescentes, em situações contundentes, chocantes para eles, difíceis, exclamar: eu não pedi para nascer. Ora, quem pediu para nascer? E há um mistério nisso muito grande. É um mistério. Você não pediu para nascer. Você não escolheu a família da qual você viria a nascer. Não. Então, desde que nós estávamos lá no princípio, o Logos de Deus tomou forma de um homem e então ele tomou forma da igreja, que é o corpo desse homem. Agora, se você toma a teofania, quando você está olhando para aquilo, aquilo é um homem. Agora é aí onde estávamos no princípio. Você não compreende isto, sabe? Não quebra a cabeça. Você não compreende isto. Agora, mas você estava lá atrás, no princípio, daquela maneira. Ah, irmãos, essa é a grandeza de ser escolhido, de padecer, de errar, de acertar, de tropeçar, de trombar.
É a maneira, ora, sim, você estava no princípio daquela maneira. Maneira, qual maneira? A do halo, que veio em um homem chamado Jesus. E logo ele se derramou no seu corpo, na igreja. É preciso tratar uns aos outros mais sério, com mais respeito. Quando você está falando mal de uma pessoa, você está dando um tiro no pé. Está atirando em si próprio. Quando Deus fez o homem em sua imagem, Ele lhe fez uma teofania. E Ele somente o colocou em carne. Primeiro Ele fez a teofania. E logo Ele o colocou em carne. Então você estava no universo como uma teofania. E através do amor do seu pai com sua mãe, você veio à luz. E ao nascer, recebeu o Espírito. Esse menino, essa menina, vai sofrer. É igualzinho a todos os demais. Mas, na carne apenas. Na carne apenas. Nós damos exemplos de pessoas simples que já partiram, como Esmeraldina, como o irmão João da Mata, que não tinha nenhuma vaidade de vida e poucos criam como ele creu. Nós falamos sobre o irmão Ivan. Irmão Ivan. A carne dele é aquela. É aquela que você conhece e pode apalpar. Fala, escuta, a sua maneira, presa. Mas tem uma coisa. A sua formação física não mudou a sua formação espiritual. Lá dentro, ele é esse fenômeno. É grande isso. Só o profeta mesmo. Quando o homem, Deus fez o homem em sua imagem. Veja, Ele lhe fez uma teofania. Eu gosto de repetir. E Ele somente colocou em carne, como fez com Jesus. Quando Deus fez a diferença, é que Jesus veio diretamente de Deus, sem passar pela via do sexo. Ele
mandou um óvulo fertilizado e colocou no ventre daquela menina, Maria. E aí então nasceu o bebê. E todo mundo que olhava para ele era um bebê natural, como os demais. Quando ele cresceu, todo mundo olhava para ele, um homem entre os homens. Mas quando Pedro foi interrogado por ele próprio, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então não era um homem comum. E tendo isso, não somos pessoas comuns. É necessário aceitar o que somos de fato. Porque isso nos compromete, esse conhecimento nos compromete. Agora, continuando aqui, ele diz: quando Deus fez o homem em sua imagem, em sua semelhança, eles estavam. Agora, essa imagem, essa semelhança é o Espírito. Uma vez que ele ocupou esse corpo, dessa forma, aí cumpre aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 1, sobre eleição e predestinação. Você não compreende a si próprio. Eu não me compreendo, eu não me entendo. Que coisa! Eu prego o suco da verdade. Eu prego o suco da mensagem. Mas eu não me entendo. E nem posso entender. E nem procuro entender. Porque não adianta, você não se entende. O irmão Brana falou para a irmã Meda. A irmã Meda falou para o irmão Brana: querido, eu não te entendo. Eu disse: querida, eu também não me entendo. Agora você acha que isso aí mudou o ministério dele? Deus só podia cumprir exatamente como cumpriu. Irmão Brana morreu do jeito que morreu, mas não morreu um segundo antes da hora que Deus fez assim, ó. Um segundo, metade de um segundo. Ele o fez uma teofania, foi isso que ele o fez. Então, e ele o colocou em carne. Ai, meu Deus. Pensa nisso a seu favor, por si mesma, por si mesmo. Vocês que estão na internet, façam disso um santuário. Ele fez
Isso devia ir para o mundo todo. Todos os pastores deveriam estar ligados nesse instante. Não é ficar ligando por aí, para lá, para cá, ismo e difamação, isso, aquilo, outro. Quando Deus fez o homem à sua imagem, Ele lhe fez uma teofania. E Ele somente o colocou em carne. Quem diria? Quem diria? Naquele tempo era parteira, não é? E a família ficava na expectativa de saber se era homem ou mulher. Quem diria ali naquele colchão de palha de milho, num catre, num casarel velho de telha comum, um menininho choraria ali. E aquela parteira levanta assim e diz: é homem. Elas não falavam é homem, é homem. É mulher, é mulher, mulher, é mulher. Foi-lhe dado o Espírito. Ao primeiro choro, quando Deus fez em sua imagem, em sua semelhança, eles estavam lá. Eles estavam lá. Eles estavam lá. Nós estávamos lá. Em Gênesis 2, lá havia, ou melhor, Gênesis 1, 28, eu creio que é. Ali não havia ninguém para lavrar a terra. E Deus havia feito o homem macho e fêmea. Isto é correto. Ninguém para lavrar a terra. Então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e o colocou na vida animal. Carne, sangue, ossos, sistema ósseo, cerebral, cardíaco, etc, etc. Isto é seu corpo. O profeta diz. Vou voltar aqui. Então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e o colocou na vida animal. Isto é seu corpo, seu. Exatamente como os animais, para que então ele pudesse lavrar o solo, pudesse tocar aquela teofania, não toca, pudesse tocar. Agora, aquela teofania não toca. Não toca. Ela não vê, prova, cheira, ouve, estes sentidos que nós temos,
Então Deus colocou o homem ali embaixo a fim de tocar e sentir. Fazer aquela teofania, aquela coisa invisível. Tocar e sentir. Aleluia. E enquanto ele andava pelo jardim do Éden, primeiro como teofania, como o Espírito Santo está aqui agora, andando aqui, ele dirige a vida animal, seu corpo. Preste atenção. Ele dirige a vida animal, seu corpo. Ele controlava tudo. Mas ele não podia lavrar o solo. Bem, então Deus o colocou em carne, para que então ele pudesse lavrar a terra. Lhe deu seus 5 sentidos para lavrar o solo e preparar as vinhas e assim por diante. E então o homem continuava parecendo só. Este é um lindo quadro. Demais. Veja, pois, quando ele primeiro foi feito, ele era formado de 2 pessoas juntas. É preciso pensar o que é casamento, né? Casamento não deve ser só por uma necessidade biológica, física. É o 275. Veja, pois, quando ele primeiro foi feito, ele era formado de 2 pessoas juntas. Gênesis capítulo 5, né? Ele era ambos, macho e fêmea. O homem era. A Bíblia diz que ele foi. Deus fez o homem, ambos, macho e fêmea. Ele o criou. Observe agora quando o homem foi separado da teofania e colocado em carne, ele não estava totalmente ali, parte do seu ser ainda, era uma teofania, então não parecia certo. Que profundidade! Ali surgiu a fêmea e o macho. Na vaca, ali foi o cavalo, ali foi o boi, ali saiu tudo mais em pares. Mas Adão, vejam, havia algo faltando. Aquela própria ansiedade mostrava que ali havia uma companheira esperando por ele. Você captou isso?
pergunta o profeta. E os propósitos, aliás, e os próprios pensamentos que temos para morrer aqui, pois somos problemáticos e confusos. Que sacudida, veja. E os próprios pensamentos que temos para morrer aqui, pois somos problemáticos e confusos. E almejamos por uma vida que não tem morte. Desejamos, almejamos, vivemos por uma vida que não tem morte. Ora, é um fundo que deseja um fundo, que clama um fundo, é porque é um fundo para responder. E aí vem Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, desafiando a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Desafiou o inferno. Não é o bastante que ele foi lá em cima? Não pôde falar, não era lícito, porque aquilo era para o sétimo anjo. O sétimo anjo foi lá em cima. Então não pode jogar fora essa confiança, não procurar com as próprias mãos. Complicações, aventuras, iniciativas, compromissos que afetam a confiança própria, a autoconfiança, como um ser. Um ser, uma pessoa que tem em si esta certeza de que supera a morte. Paulo disse: mas em todas estas coisas, inclusive a morte, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ora, sim. Tem tempo para estar ouvindo coisas que não acrescenta nem um milímetro na cabeça de um alfinete na fé. Antes, porém, só faz roubar fé, confiança. É bem-aventurado aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas, se referindo às eras. Agora, a igreja. Mas nós suspiramos por uma vida que não tem morte. Ele diz na mensagem Véu Adentro: você está estendido, seu corpo está estendido aí no caixão. Sua família chora porque você morreu.
Mas você não está morto. Você não está morta. Essa carne que serviu de instrumento para andar, falar, cheirar, pegar, cantar, sorrir, adorar, não morreu, está lá em cima, está pairando ali, e completando a êxtase do irmão Brana, está lá na sexta dimensão. Não há por que duvidar. Deixa seu sono recuperar o seu ânimo. Não fique rolando na cama. Você pensar que você tem um corpo interior, o homem interior, a mulher interior, que não morre. Não sente dor, não sofre a dor da saudade, não sangra. Eu rocei o braço no muro lá de casa, é crespo, sujei 2 camisas, sangue. Mas aquele lá de dentro não sangrou. Aleluia! Dá glória a Deus, gente. Isso é você. Suspirando por uma vida que não tem morte. Isto mostra o que está esperando por nós. Tome remédio, alimente-se corretamente, se cuide. Mas, sem perder a noção que mesmo que Jesus venha hoje, esse corpo é passageiro. Ele transforma. Ele transforma. E aí então é uma regência celestial. Eu disse que aqueles elementos que formavam a carne voltam, se ajuntam novamente. E você então é uma jovem, um jovem sobre a terra, pronto, se irmanando, somente você, somente aqueles que foram transformados verão aqueles que foram ressuscitados. Não vê. O mundo não verá. Eu não estou pensando alto demais, não. Estou pensando na taxinha. Então nós suspiramos
Uma vida que não tem morte. E ela existe. Ela está em você. Ela está em nós. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.